A temperatura é uma grandeza física escalar que representa o grau de agitação das moléculas presente em um ambiente ou corpo. Portanto, a temperatura ela se caracteriza como um estado térmico. Para realizarmos aferições, da temperatura utilizando um instrumento chamado termômetro, em geral os termômetros possuem escalas termométricas, relacionadas aos pontos de fusão e ebulição de uma substância. Por exemplo, as escalas Celsius, mas também as escalas em Kelvin, denominada como absoluta, pois não depende da medida nem da substância ou propriedade utilizada para medi-la. Nessa aula a gente vai então utilizar o sensor de temperatura LM35, Deixa eu pegar o sensor aqui e já mostrar para vocês. Aí no vídeo, o sensorzinho, ele é preto, deixa eu ficar perto da minha cara que vai dar pra ver bem, ó. Preto com 3 perninhas. Então é esse sensor que a gente vai estar vendo nessa aula. Qual que é o objetivo? Ó? É conhecer esse sensor LM que a gente está usando aqui. Ele é um sensor de temperatura para Arduino, ó, mas presta atenção, ó. Esse modelo que a gente está usando é o DS18B20. DS18B20. O sensor de temperatura do Arduino DS18B20 é um modelo que se destaca pela sua facilidade de conexão, utilizando uma vez e a utilização uma vez que possui bastante precisão, É esse sensor que a gente está usando então na aula de hoje. Muito bem, vamos para nossa montagem já. Aqui está o meu sensor de temperatura, Lembrando que eu já disse o modelo que ele é, Tem que saber bem certinho o modelo. Se o teu for do modelo do meu, ele vai funcionar. Ele tem 3 perninhas e perceba que ali ele tem uma parte que é reta, tipo uma meia-lua. Eu vou encaixar essa parte reta para a minha frente, ó. A parte reta ficou aqui para frente. Dessa maneira, ó. O encaixe dele. Bem, aqui eu já posso encaixar, ó, no pino do meio um resistor de 4,7 ohms, Então foi esse de 4,7 ohms que eu coloquei aqui no meu Arduino já, Eu já coloquei ele aí. Bem, o que eu vou fazer agora é encaixar o fio GND, ó. O GND, ele sai dessa ponta aqui, ó. Então, já liguei um GND até o menos do meu Arduino, da minha protoboard. E já vou alimentar a linha menos da minha protoboard no GND do meu Arduino. Então, ficou dessa maneira aqui, ó, a ligação até agora, ó. Liguei o resistor no pino do meio e esse pino dessa ponta ali já liguei no GND. Lembrando que a parte, olhe bem certinho, está a parte chanfrada, a parte reta tá para minha frente, a parte com as escritas. E no outro pininho aqui da outra extremidade já vou ligar nos 5 volts aqui do Arduino e também já vou alimentar os 5 volts aqui do Arduino, do protoboard no meu Arduino. Do Arduino chega 5 volts na protoboard, que corre para essa linha e chega no meu sensor. Agora eu vou pegar um pininho amarelo, ó. Olha onde eu vou colocar, ó, na frente do resistor. Isso mesmo, lá na frente do resistor, e vou ligar na porta 2 do meu Arduino. Olha onde eu coloquei, ó, na frente do resistor. Foi isso que eu fiz, ó. Dessa maneira a montagem, porque aqui nessa ponta desse resistor aqui, ó, eu vou colocar uns 5 volts da minha protoboard que vem pelo resistor, chega aqui e passa. Então, ó, presta atenção nisso, ó. O fio amarelo que vai na porta 2 do meu Arduino, eu liguei na frente do resistor, na mesma linha. Aí, antes do resistor, eu liguei um positivo aqui da minha protoboard. Não vai errar aí a sua ligação. Bem, tá ligado aqui o meu
sensor, né? Agora eu vou ligar o LED RGB. A perninha maior, ó, eu vou colocar para cá para vocês verem. Ó. Perninha maior do meu RGB, ela tá para esse lado aqui, ó. É a segunda perninha desse lado. Essa segunda perninha, ó, para esse RGB meu aqui, eu vou colocar no negativo, ó. Porque esse é daqueles que precisa do negativo para funcionar, não o positivo. A minha porta que vai controlar... agora, a perna que vai controlar o vermelho, que é esse primeiro pininho aqui, ó. Esse primeiro pininho aqui, que é a perna vermelha do meu LED, ó. Eu vou ligar na porta A5. A porta analógica A5. A gente vai usar uma porta analógica com sinal máximo para acender esse LED. E a perna aqui, a próxima, né, depois do negativo aqui, que é a verde, o green, eu vou ligar então na porta A4. Ó. Ficou dessa maneira meu LED RGB, ó. Contando daqui para cá. Então dessa ponta para lá. O primeiro é o vermelho, que foi na A5. O segundo vai no GND da minha protoboard, que inclusive eu tenho que ligar do outro lado, né? Senão não vai funcionar aqui. E o meu verde foi na porta A4. O outro não precisa ligar então, porque a gente só vai acender a cor vermelha e verde, né? Aí eu vou colocar meu buzzer, esse buzzer aqui. Então, porque o meu buzzer ele vai me dizer então a hora que ele tem que apitar. E o buzzer, para funcionar, a gente sabe, né? Que ele tem um sinalzinho de mais em cima e onde não tem é o menos, né? Então o meu menos já vou ligar no GND e o meu mais já vou ligar na porta número 11 do meu Arduino 1. Então na porta 11 ficou o meu buzzer. Arduino IDE, eu já fui aqui em ferramentas, gerenciar bibliotecas, que a gente vai abrir uma biblioteca aqui, ó. O nome que a gente vai digitar ali é OnRead. Então, essa maneira que eu escrevi ali, ó, OnRead, né? E já apareceu um monte de biblioteca aqui, ó. Aqui você vai procurar, ó, e você vai baixar aí no seu, ó, essa daqui, ó. É o OnRead. Essa que tá aparecendo aqui, ó, do meio aqui, ó. Então ela é de Paul Stoffling. Então é essa que você vai baixar. Meu já tá, não parece o botãozinho instalar, mas o teu você coloca o botãozinho instalar e inclui essa biblioteca. Feito isso, ó, você vai digitar aqui na barra de pesquisa o nome Dallas com 2 L. E aí vai aparecer essa biblioteca aqui, ó, a primeira que apareceu, ó, Dallas Temperature, de Millis Burton, a versão. Então é essa que você vai instalar também. Feita essa instalação, a gente pode vir aqui e já começar com os nossos includes, né? Incluindo essas bibliotecas, né? Include. Então a primeira biblioteca que a gente vai instalar é... Então a gente vai pôr aqui dentro aqui o nome com O maiúsculo, né? O ON e o W maiúsculo. Wire.h é a primeira biblioteca que a gente vai usar. A segunda biblioteca que a gente vai usar nesse programinha aqui é a gente vai colocar include, né? E aí entre sinal de maior e menor aqui não tem ponto e vírgula, professor. Você vai colocar Dallas Temperature. Ficou vermelhinho assim, dessa maneira. É sinal que essas bibliotecas estão instaladas, né? Eu posso até verificar aqui para confirmar. Confira aí no teu se ele ficou vermelhinho. Se as bibliotecas estão instalada, né? Aqui, né, professor? Tem que pôr o ponto H aqui na biblioteca, né? Senão ele não vai reconhecer como uma biblioteca, né? Vamos verificar. Ok. Agora vamos colocar os define, né? Os nossos define, ó. Queria colocar o pino S de... O pino não, é o sensor, né?
que é o 18B20, é esse modelo que a gente está colocando, underline on wire, né? Dessa maneira que você vai escrever aí, ó. Ele é o pino 2, né? Eu coloquei com o meu sensor, ó. Esse sensor que eu estou usando aqui, ó, o DS18B20, ele tá na porta digital número 2. Foi isso que eu coloquei aí, ó. Agora eu vou colocar outro define aqui, ó. Esse define aqui, ó, vai ser o pino do nosso buzzer, né? Pino buzzer, que tá na porta número 11. Agora eu vou dar um Ctrl C. Lembrando que quando tem o jogo da velha aqui, os define e os include não tem ponto e vírgula no final. Então eu vou colocar meu pino, definir meu pino do LED, né? O pino do LED underline, o R, né? Como é um LED RGB, são vários pinos, né? Então a gente vai pôr o LED underline, eu vou pôr ele na porta A maiúsculo 5, né? Então definir ele como porta analógica 5. Aí eu vou dar um Ctrl C, vou fazer um Ctrl V, vou definir com o meu pino G, né? O green G, ele vai ser igual a porta A4. Então aqui que eu fiz essas definições, né? Na porta A5 o red e a porta A4 o meu green, o meu verde. E aqui eu vou colocar então duas funções que é obrigatório colocar, né, nessa biblioteca, né? Que é, cada biblioteca tem suas funções obrigatórias, né? Então eu vou definir o nome como one green, né? Eu escrevi tudo maiúsculo, né? Vamos. Só que eu não posso colocar esse O maiúsculo aqui, ó. Então é o O minúsculo. O one read, né? E entre parênteses, então, eu vou colocar essa definição que eu coloquei aqui, ó, como pino 2. Eu vou definir então que ele vai usar esse pino 2, né? Ponto e vírgula. Essa função aqui, ó, esse nome que eu chamei de OneWheel, ele representa então esse pino 2 que a gente colocou aqui em cima. Agora eu preciso colocar uma função dessa biblioteca aqui da Dallas, né, que é a fabricante do sensor. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e do mesmo modo eu tenho que definir, então vou colocar sensor temp, o nome, e dentro eu vou colocar isso aqui, ó, o E one read, fecha o ponto e vírgula, né? Vamos dar uma verificada nos códigos, se a gente colocou essas funções, esses pontos certinho. Tudo certo por enquanto, então já coloquei as funções obrigatórias, né? Mas ainda eu posso criar duas variáveis aqui do tipo inteira, ó. Uma do tipo inteira, que é a variável escrito temperatura, que vai armazenar o valor da temperatura e vai ser igual a 0, porque é um pino digital, então é 0 ou 1. Vocês já vão entender essa daqui. E aqui eu vou ter que colocar aquela variável do tipo float, né? Float, que é aquela que nos dá números quebradiços, né? Porque a temperatura vai ser 27 graus, ponto 01, por exemplo. Então eu preciso do número, eu vou pôr graus Celsius aqui, né? O nome dessa variável. Dito isso, a gente pode ir para o nosso setup, né? Então vamos colocar nosso pin mode aqui e dar então as caras para ele, né? O pin mode, então, o primeiro que eu vou definir aqui o pin mode aqui, ó, vou colocar
pino do buzzer, né? Ctrl C, Ctrl V. Pino do buzzer ele vai ser output, né? Ele vai sair, né? Comando para lá. E aqui, ó, o pino, esse segundo pino que vai ser output também, é o pino do LED, né? Também vai ser output. Assim como o pino do outro LED também vai ser output, né? Eu coloquei o R, agora falta o G, né? Ctrl C, Ctrl V. Então os 3 LEDs ali estão como output, né? E eu preciso definir também no meu código, olha que legal. Eu preciso definir também que eu quero ler a leitura no serial, né? Eu preciso habilitar, né? Serial, então begin, né? Que a gente está invocando, então, que é 9600, o padrão dele, né? Tem que fechar parênteses aqui, professor. Tem que tirar um 0 e fechar parênteses, isso. 9600 a gente já usou esse serial aqui, né? Então eu vou chamar aquele serial begin. Dentro aqui ainda do meu void setup eu vou criar mais algumas coisas aqui para ficar legal, ó. Deixa eu só verificar se tá tudo normal até agora, né? Se não errei nada, senão eu tô escrevendo muita coisa aí e tem que voltar corrigindo, né? Vou dar uma auto-formatação aqui. Na próxima linha aqui, ó, eu vou pegar esse sensor temp aqui, ó. Ctrl C. E vou colocar aqui dentro aqui do meu void setup. E vou determinar então que ele seja leitura também, ó. Vou invocar a leitura dele, ó. Begin. E eu posso só fechar, abrir e fechar parênteses, colocar ponto e vírgula, então que eu estou invocando a... Então aqui, preciso colocar mais coisas aqui, né? Eu tenho essa temperatura aqui, ó. Vou pôr aqui no meu void setup também, ó. Porque eu vou determinar que ela é igual, ó, ao que? Ao meu sensor temp. Para armazenar o valor sempre do sensor temp, a primeira coisa que ele vai fazer é armazenar esse valor do sensor temp. E aí eu vou colocar uma função da própria biblioteca, né? Que é essa daqui, ó. Get dev c coach. Dessa maneira, ó. E vou fechar, abrir parênteses aqui por ponto e vírgula no final, ó. Então, ó, get, daí dev com D maiúsculo, devis, então, devis com D maiúsculo e code com C maiúsculo. Dessa maneira, cuidado para não errar, ó. Vamos verificar se tem alguma coisa errada até agora. Não, né? Tudo certo, escrevemos certinho então. E mais um serial, vamos colocar aqui, ó, serial dessa maneira, professor. Print, né, que a gente quer que escreva logo alto, né, alguma coisa, né. Então a gente quer que sempre esteja lendo então a temperatura. E vamos pôr aqui escrito deck com C maiúsculo, ponto e vírgula. Vamos dar uma auto-formatação aqui, ó. E vamos dar uma compilada aqui para ver se ele está entendendo tudo que a gente está falando. Tranquilo, então esse é o nosso void setup. Presta atenção aqui para escrever certinho. Aqui tem que ficar vermelhinho, o deck tem que ficar maiúsculo aqui, ó, tudo certinho. Então ele vai estar lendo a temperatura sempre, né? Porque a primeira coisa que ele faz, ele manda lá para a temperatura e depois pega aqui e faz a leitura, né? Vou dar um verificar aqui, eu já verifiquei, né? Ele vai dar tudo certo. Então nós podemos partir então para o nosso void loop já.
primeira coisa que eu quero que ele faça no void loop, eu quero que esse sensor temp aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, eu vou colocar uma função aqui, ó, da própria biblioteca, então que ele vai requerir então a temperatura, ó, request temperatures dessa maneira, ó. Eu vou abrir parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula. Então eu vou querer que ele request temperatura, ou seja, que ele sempre esteja lendo a temperatura e retestando ela. É isso que eu estou falando para ele fazer com esse sensor temp, né? Bem, agora a gente vai criar um for aqui, né? Umas repetições, né? Para ele entender algumas coisas, né? Eu tenho que abrir parênteses, fechar parênteses e tenho que abrir chavinha e dar um enter, porque tudo que eu vou colocar aqui agora dentro desse for aqui, ó, é o que ele vai estar fazendo, então, para ele poder ficar sempre lendo a temperatura e mandando para o meu monitor serial. Eu vou criar uma variável do tipo inteira para esse for. A variável vai se chamar i. Então é o primeiro parâmetro que eu coloquei, ó, e esse i vai ser igual a 0. Dentro do for eu tenho que colocar ponto e vírgula, prestar atenção nisso, ó. Aí eu vou dizer, ó, que se i for menor que temperatura, se i for menor que temperatura, eu vou colocar então que i vai acrescentando, né? Sempre vai em ordem decrescente, aliás, né? Ele vai crescendo, mas aqui, ó, veja o que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi fora do parênteses, né? Então eu tenho que colocar for, abrir parênteses. Coloquei 3 parâmetros aqui, ó, sempre separados por ponto e vírgula. Dentro do for usa ponto e vírgula, e aí aqui sim eu vou abrir chavinha. Se isso tudo ele for vendo lá e conferindo e aumentando os números lá, né, até que i seja menor que a temperatura, né, enquanto for menor ele vai somando lá, eu vou colocar uma série de serial prints aqui, ó, que é o que eu quero que ele escreva lá, ó. Serial print ou serial.print, né? Serial.print. Aí eu vou colocar informações aqui dentro e eu vou criar 4 deles já, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Eu tenho 4 aqui, ó, porque são 4 coisas diferentes que eu vou colocar. Poderia pôr na mesma frase? Poderia, mas assim vai ser mais fácil, ó. Primeira coisa que ele vai escrever lá para mim, ó. Ele vai escrever, então eu coloco entre aspas. Ele vai escrever no serial print para mim lá graus Celsius. Primeira coisa que ele fez para mim, ó. Depois ele vai colocar a palavra sensor. Sensor, já vou entender por que ele vai fazer isso, ó. E eu deixo um espaço, ó. Então aqui eu tenho que colocar 2 pontos, ó, para ficar legal, ó. 2 pontos, espaço. Sempre dá espaço para não ficar uma palavra colada com a outra. No terceiro print, o que ele vai fazer, ó? Ele vai ver a informação do i mais 1. Então é isso que ele vai fazer aqui, ó. E depois aqui embaixo, aqui no outro print, eu vou colocar entre aspas 2 pontos e espaço. Bem, por que i mais 1, ó? Porque você vai ver que esse código ele já serve para você colocar mais sensores, se você quiser. Você vai fazer só, vai nomear eles aqui em cima, ó.
E o código ele já vai dizer, vai ler, ó, quantos sensores tem, ó. E ele vai ver, ó, qual sensor é, ó, e vai colocar o valor, porque com o sensor lá a gente colocou que ele começa no 0 a temperatura lá, né? Então a temperatura, ó, ele vai estar em 0. Então não tem sensor 0. Então por isso mais 1. E assim ele vai entender. Agora a gente vai colocar uma variável aqui, ó, pra gente determinar então, ó, que esses graus aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, que esse grau Celsius ele vai ser igual a essa leitura aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente vai pôr uma função que ele vai fazer os cálculos então desse valor que não está em graus Celsius e transformar em graus Celsius para nós, ó. É a get temp com T maiúsculo, get temp by com Y, né? Tem um C antes, ó. Get temp C, né? Que é de Celsius, né? C by index. Vamos ver o que eu errei aqui, ó. Get temp acho que é o I que tá minúsculo aqui, ó. O I maiúsculo. Isso mesmo, ó. Index. Bom, na barrinha aqui o I. Então, isso que ele vai fazer, ó. Ele vai colocar em graus Celsius. Então, vai transformar, vai fazer um cálculo ali, né? Para transformar aquele valor em graus Celsius. Vamos colocar uma autoformatação aqui para deixar bonitinho. Vamos verificar nos códigos. Para ver se tem alguma coisa errada escrita. Vamos ver, ó. Ah, professor, a gente colocou é 0. Não é para pôr o O, é para pôr o 0 lá. E até aqui tudo certo. E agora que a gente já tem o valor lá nesse grau Celsius aqui, a gente já tem o valor, então, feita aquela conta que eu falei para vocês, que transforma o número que tá dando ali, porque ele dá um número em voltagem, né? Então em volts ali, né? Conforme a resistência. Então ele vai transformar tudo isso, vai passar para nós em graus Celsius. Agora eu posso então criar o meu serial para leitura. Print, serial print. E agora como é a leitura, né? O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pôr então que aqui dentro ele vai colocar o valor, ó. Ctrl V. Depois desses dois pontos, então ele vai colocar o valor. E por fim, então, a gente pode colocar mais um print aqui, né? Então, mas aqui, então, a gente pode colocar aquele símbolo do grau Celsius, né? Entre aspas aqui, ó. Eu coloco o símbolo do grau Celsius, né? Maiúsculo assim, ó. Então, eu vou dar um espaço aqui para não ficar colado lá. E dessa maneira, então, termina o nosso for aqui, ó. Vamos verificar o nosso código. Tudo certo? Eu vou até passar pro meu Arduino já, né? Só para nós ver se vai dar aqui para testar já. Então, deixa eu passar pro Arduino esse código. Deixa eu colocar de novo, encaixar aqui que deu algum erro. Selecionar a porta, né? Porta 10. Vamos carregar. Deu. Vamos abrir nosso monitor aqui e ver o que vai acontecer. Ixi, ficou tudo bagunçado aí, professor. E agora? Vamos melhorar isso aqui, ó. A gente tem que colocar uma quebra de linha aqui em cima, ó. Como que é? LN, né? E uma quebra de linha, então, no último aqui embaixo, ó. LN aqui, ó. LN. Agora vamos compilar de novo nosso código. E
abrir o monitor aqui. Perceba que ele já está me dando a temperatura ali, ó. Sensor 1, 26 graus Celsius, ele está dizendo para mim, ó. Eu vou aumentar aqui a temperatura aqui, colocar fogo aqui, ó, perto do meu sensor aqui, ó. E já vai ver crescer essa temperatura ali, ó. Ó, 28, 29, 30. Bem, você viu aqui que a minha temperatura, ele estava marcando a temperatura inicial como 27 graus e depois subindo para 30, né, no começo que ele mostrou, ó. Então, é esse 30 que eu vou ter por base, então, para fazer o nosso sisteminha funcionar. Você vai ter que ver quanto tá a temperatura aí para você saber, então, como você vai funcionar. Bem, até agora ele fez leitura, ó. Então, deixa eu subir essa chavinha aqui, porque é ela que fechou esse for. Agora a gente vai criar um if, que já vai abrir chavinha aqui, né? Já fechou a chavinha do if aqui, ó. E vamos criar um else também, né? Um se não, né? Então, um se não, ó. Quando a gente cria o se, a gente está criando uma perguntinha para o nosso Arduino, ó. Então eu vou perguntar para o Arduino lá, ó, se os meus graus, ó, Ctrl C. Então deixa eu fazer um Ctrl C aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, ó. Se os meus graus Celsius lá, ó, que é o valor que está no flop lá em cima, lá, né? No float, né? For menor, ou aliás, vamos colocar maior, né? Menor não. Maior que 30, ó. Se ele subir acima de 30 graus, aconteça o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, ó? Primeira coisa, eu vou querer que toque o meu buzzer, né? Então, a gente já viu essa função, né? O tone, né? Que é o que toca, né? E aqui dentro a gente coloca 3 parâmetros, ó. Então, primeiro eu tenho que dizer para ele qual que é o pino que está meu buzzer, né? Que é esse pin buzzer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Toque meu pin buzzer. Então é esse pino aqui, o pino do buzzer, né? Que eu tô criando, né? Numa frequência de 1000 Hz, porque eu defini isso. E a altura 250, que é a altura máxima que tem, né? Então, quase a máxima, né? Então, é isso que a gente tá dizendo, ó. Com 250, aliás, esse 250 aqui é milissegundos, né? 250 milissegundos numa tonalidade de 1000 Hz. Bem, se for maior, então, toque o pino. Então, esse é o meu... Toque o pino, né? Mas deixa eu copiar aqui, ó, Ctrl C. Mas se não for maior, eu já posso pôr no else aqui, ó. Eu não quero que toque. Então, não querer que toque é só tirar essas características e escrever aqui na frente, né? Lembra como que é? No tone, né? Então é não toque, né? Só que esse T daí fica maiúsculo, professor. No toque o meu buzzer, ó. Então, se for maior que 30 a temperatura, toque o buzzer nessa frequência. Se não, não toque. Bem, o que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Vamos lá. Digital reach, né? Que é a função, né? Eu quero então que o meu pino do LED, né? Vamos lá, vamos pegar o red primeiro, né? Pino do LED vermelho. Ctrl C. Vamos voltar lá para baixo. Eu quero que o meu pino do LED, né? Ele fique low, o vermelho, porque quando tá... Não, se for maior, fique low. Por que low? Porque nós estamos usando aquele ágato comum, né? Que é ligado no negativo, né? Então ele é o contrário, né? Então low é ligado, né? Nesse caso aí, não vou confundir.
Se não for maior que 30, então deixe desligado o nosso LED. Então, daí, desligado é o contrário, então é right, né? Bem, o mesmo eu vou querer que faça com o pino Ctrl V, o pino do meu G, né, que é o green. Ele fica, mas aqui como o vermelho tá ligado, esse fica desligado, né? E ao contrário, né, como eu já disse. E aqui também, né? Então ele vai fazer o contrário de lá, que fica low mesmo, né? Então, a hora que for menor que 30 graus, o verde fica aceso, e maior fica vermelho e toca a buzina. Mas é só isso, professor? Não. Nós precisamos aqui em cima, para ficar legal, então colocar um LED, um delay, né? Um delay então de 250, fica legal. Um delay de 250. E aqui nessa função aqui, primeiro a gente vai, então, para não ter perigo, a gente vai determinar então de novo que esse LED aqui, ó, Ctrl V, além dele acender, né, o LED, aliás, é o LED R, né? Não é o red, ó, além dele acender, a gente quer que ele apague aqui num delay de 250, ou seja, que ele fique piscando, né, informando que tá pegando fogo ali, né, piscando. Então, e o mesmo vai acontecer com o buzzer, né, ele vai piscar, né, também, né, vai nesse delay. Isso quer dizer que acabou o código? Não. Aqui embaixo ainda a gente vai colocar um delay de 1 segundo para ele ficar lendo essas informações, né? Senão ele vai passar muito rápido ali a informação, conforme a gente viu ali no nosso. Vamos dar uma autoformatação aqui, vamos ver se a gente escreveu alguma coisa errado. Vamos dar uma conferida. Ah, professor, tudo aqui você colocou 2 pontos com esse teclado ruim aí, né? Então ele, você clica no 2 pontos, ele, no ponto e vírgula, ele dá 2 pontos, ó. Então tudo ali tava com 2 pontos, né? Você já deve ter visto e não me avisou. Agora é para estar tudo certo, né? A gente vai passar as informações por Arduino. Vamos compilar. Isso, e já vamos ligar nosso serial monitor aqui e ver o que acontece, ó. Só pra gente ver se aqui tá funcionando certinho como a gente queria, né? Cada 1 segundo ele atualiza a informação da leitura do tempo, né? Então o LED está vermelho, conforme eu acender e esquentar aqui, ele vai ficar vermelho e vai apitar o buzzer, né? Ele vai acompanhar no serial monitor também o aumento da temperatura, ó. Esse meio fogo perto. Na hora que passar de 30, tá acusando a temperatura, né? E aí quando ele voltar a temperatura, ele fica verde novamente. E aí ficou verde novamente, né? Vamos testar de novo agora, aumentar a temperatura? Vamos lá. Mais uma vez. Para aumentar de 30, apitou. Mudou a cor do LED. E voltou ao normal. Esse é o sensor de temperatura, então.